Oi, oi, pessoal! Estamos aqui com o sétimo episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente vai trazer histórias reais, os bastidores e tudo que envolve o mercado de eventos. E hoje é um dia muito legal que a gente trouxe uma pessoa que transforma a comunicação. E não sou eu, tá? É outra pessoa. Gente, é uma pessoa que, assim, a gente já tem um contato, tá? Aqui nos bastidores da Minha Eventos, já veio aqui na minha Academy e hoje ele vai falar um pouquinho sobre oratória para o mercado de eventos. Então, se você tem aí alguma dúvida sobre esse assunto, continua com a gente até o final. E hoje, seja muito bem-vindo, Marcelo John Suri. Gente, é um John Suri que, assim, soa tão bonitinho que é no biquinho. Seja muito bem-vindo, muito Obrigado, Joyce. obrigada mais uma vez pela sua Eu presença que sou grato aqui ao agora, né, convite. no MiCast. Ele, sim, ele já está em todos os nossos projetos, né, Marcelo? Graças a Deus, né? E com prazer e muita gratidão. Ah, ele veio para minha Academy e agora não sai, não. Daqui a pouco já vai virar contratado nosso. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. Conta um pouquinho sobre quem é o Marcelo John Suri e é isso. Então, eu venho lá do início, né? Comecei aos 15 anos. E aí comecei como palhaço, depois a gente fala disso. Aí aos 18 trabalhei um ano, falei que não foi um ano, foi 9 meses, né? Num consórcio como vendedor. Aí eu falo que é como se fosse um bebê. Fez 9 meses, nasceu criança, eu saí. E aí aguardando para trabalhar no banco, né? Que meu pai trabalhou muitos anos em banco, então acabei buscando uma oportunidade assim. E aí fiquei no banco 15 anos. Aí em 10 anos foram 10 promoções, cresci muito no banco. E quando eu fui promovido a líder em 94, não sou tão velho não, tá, gente? Só tenho 55. Nem parece. Aí quando eu fui promovido em 94, era muito novo, eu tinha 24 anos, eu vi que comunicação é muito importante para um líder, né? E eu Certo. falo que eu fiz muito mal para as pessoas, e comunicação é uma coisa que o líder precisa aprender. E aí comecei a atuar isso, não existia nem curso dessas coisas, enfim, eu já fui buscar liderança, buscar tudo isso aí, nem chamava isso, era chefia só, e máximo gestão de pessoas estava surgindo. Fiquei 15 anos no banco, depois fui montei uma empresa, mais 4, tá? Aí quando eu vi que era banco ainda, que era empréstimo consignado, eu tinha loja do BMG, mas o banco continuava mandando em mim, eu falei assim, gente, eu não quero mais isso. Não dá, né? E aí voltei para o mercado, fui trabalhar na NET, trabalhei 3 anos, foi uma experiência incrível na área de telefonia, só empresas grandes, né? E aí eu falei assim, não é isso que eu quero na minha vida também. Aí fui buscar outras coisas, aí montei minha empresa de treinamento, enfim, E foi e melhorando, estou né? até Foi hoje nessa aperfeiçoando. empresa de treinamento, aí fiz um curso de coaching em 2010, aí em 2011 eu fui para o Chile, depois tornei instrutor dessa escola de coaching, depois eu entrei para um grupo de empresários, montei um método próprio de mentoria, tanto individual quanto empresarial, para poder entender mais sobre comportamentos. Fiz vários cursos, diversos cursos. Se a gente for falar aqui, eu fico 3 horas só contando tanta coisa que eu já fiz. Ah, então a gente já começa aí nesse seu universo aí de longos 15 anos de mercado, né? Começou aí como executivo, certo? 15 anos no mercado de executivo, né? De executivo, For isso. mais, se for falar que eu tô trabalhando, eu tenho 39 anos de trabalho. Ah, tem Quase não, 40 ó, anos trabalhando. muito. Tem nem a minha idade ainda. Comecei com 15, né? Vou fazer. Verdade. Não, na verdade são 40, né? 15, eu estou com 55, 40 anos que eu trabalho. É muita bagagem que tem aí, então a gente vai trazer um pouquinho dessa bagagem. Então, Obrigado. bora lá. O que te fez virar a chave e mergulhar no mundo dos eventos e treinamentos? E, na verdade, eu sei que você não trabalha hoje só com eventos, né? Hoje você entrou aqui na Minha Eventos para poder auxiliar de algumas formas, em alguns projetos, mas hoje eu acho que você entende muito bem desse mercado, porque você participa aqui de alguns eventos com a gente, e foi um dos motivos da gente, né, ter trago você para esse MiCast, que é para trazer esse contexto da importância da oratória, da comunicação para o mercado de eventos. Hum. Como que você tem enxergado esse cenário? Então, quando a gente fala de evento, na verdade, um curso é um evento. Uma Uhum. palestra é um evento. E eu promovi muitos, várias cidades. Então, os meus cursos eram muito bem estruturados quando eu trabalhava nessa empresa.
Eu tinha staffs, eu tinha uma pessoa só para o microfone, eu tinha uma pessoa responsável pela parte interna, outra pela parte externa, uma cuidava só da luz, uma cuidava só de som, outra cuidava só de vídeo. Então, assim, era muito bem organizado. Uma pessoa cuidava só da alimentação dos instrutores. Era um evento muito super organizado. Então, eu aprendi evento quando eu entrei para essa empresa e virei instrutor. Mas eu já fazia palestras, eu comecei a dar treinamento no Unibanco para os gerentes. E o que que eu percebi, né? Que a comunicação hoje, ela está voltada para o mundo. Não é só para a área de eventos, para todas as áreas. Exato. Para todas as áreas. E aí, o que que me fez virar? Eu falei assim, gente, chega de ser funcionário dos outros. Eu quero fazer algo que eu gosto. E você viu minha primeira profissão palhaço, né? Sempre gostei de falar. Falei assim, então eu vou buscar algo assim na minha vida. E foi onde eu comecei, adentrei para esse negócio de curso, treinamento, evento e várias coisas. Para você ter uma ideia, os eventos eram tão grandes, eu participei de um evento com 600 pessoas do mundo inteiro nessa escola e eu era o responsável pelo relacionamento com o hotel. Pra você ver como é que eu entendo um pouco de evento. Então, quando fala de evento, nossos acampamentos eram de um mês, cada semana uma No, coisa. E a gente tinha uma organização assim, staff de cozinha, staff de banheiro, tudo. Então, tudo bem. entendo bem essa área aí, mesmo nunca tendo empresa de eventos, né? Ah, então ótimo. Isso aí já mostra que além, né, de tudo que você vem fazendo, você consegue aplicar tudo que você já tem de bagagem, vamos dizer assim, Claro. para cada setor. Sim. Então assim, isso aí eu acho que é o diferencial que a gente tem de um mercado muito versátil, né? Aham. E pensando nisso, hoje você se apresenta como um mentor de comunicação. Na prática, o que está mais faltando na comunicação dos profissionais do mercado de eventos? O que você acha? Olha, no mercado geral, mas principalmente nos eventos, tem uma coisa que eu falo que o curso não tinha que ser de oratória, né? Tinha que ser de escutatória. Então, o evento ele é tão rápido, as coisas acontecem tão rápido, Muito. e assim, ele é tão dinâmico, e primeiro tem que trabalhar muita criatividade. Na pessoa, para se comunicar, precisa ser criativa. Uma das maiores habilidades do comunicador, naturalidade e criatividade. Enquanto isso, eu vou dando aula aqui de oratória, tá? E porque as coisas acontecem que, às vezes, por mais experiência que você tenha, às vezes as pessoas que são novas e trabalham com muito freela, a pessoa primeira vez, segunda vez, e precisa ensinar as pessoas a ouvirem. E o emissor precisa saber emitir a comunicação muito bem feita. Porque se ele faz isso bem feito no início, antes de iniciar o evento, ele vai ter muito menos problema. E a comunicação ela precisa ser muito bem treinada nesse início. Essa é uma dica importante. E durante também, porque aqueles radinhos tem hora que não funciona, né, gente? E aí vira uma Aí loucura. vira uma loucura. E é uma coisa que eu sempre ouço de alguns profissionais que já vieram aqui participar de eventos, seja de podcast, que vem da palavra eventos, né? Eventualidade. Pode acontecer qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer situação. Então, Exatamente. quando você tem uma comunicação clara com Uhum. quem está ali, com quem está trabalhando, com quem está sendo seu fornecedor, com toda a equipe, né? Eu Uhum. acho que soa de uma forma muito natural os problemas acontecerem e não chegar, obviamente, no cliente. Semana Eu acho que passada, isso é o principal, né? não, semana passada eu estava com uma pessoa de eventos, não vou citar o nome porque acho que é bem particular isso. Ela está precisando dar uma reformulada no comercial, e é algo que eu faço bem, Legal. porque comunicação é comercial, né? Sim. E eu tenho coisas específicas para o comercial, tanto na liderança quanto na comunicação. Ela estava me falando que uma vez aconteceu uma festa onde ela estava sem luz. A festa ia começar às 5 horas, aí deu 5 para 5 e ainda não tinha luz. Agora você imagina, sem luz, um aniversário, ela falou, foi chegando 6 horas, foi escurecendo, e a gente com luz de emergência. Falei, como é que você conseguiu fazer a festa? Aí 6h10 voltou a luz. Aí, graças a Nossa. Deus, voltou a luz, e, enfim. Gente, é um Mas perrengue absurdo. conseguiu fazer a festa. Falei, realmente isso é muito mágica, parabéns. É uma eventualidade, assim, uma das piores que pode acontecer, né? Assim, e isso é uma coisa que a gente já teve algumas pessoas que já trouxeram isso, tanto na minha academy quanto em eventos internos aqui, sobre esses assuntos, de alguns perrengues que a gente precisa pensar a médio e longo prazo ali dentro do evento para já se preparar, né? Sim. Então, assim, principalmente a comunicação já começa sendo clara para poder fazer isso funcionar, né? Com uma liderança preparada, Exatamente. que tem que ser pré-ativa, não proativa. Proativa é resolver o problema. Pré-ativa é saber o que pode acontecer e prever Pode antes. acontecer, exatamente. Por que você acha que a oratória
ainda é negligenciada, mesmo em áreas que vivem de vender experiências. Que evento é isso, é vender a experiência, é vender aquele momento único que às vezes a pessoa está esperando e muitas das vezes é negligenciado essa comunicação. O que você acha? As pessoas falam muito de oratória quando falam que tenho medo de falar em público. As pessoas que procuram oratória, é porque eu não sei falar em público, eu tenho medo, eu sou travado, enfim. Tanto que o meu curso chama Oratória e Desinibição, que a gente bota técnicas teatrais, você até fez, você viu, né? Gente, Para nossa, as é muito bom. as pessoas desinibir realmente, né? Trabalhar a expressão corporal, tudo isso, expressividade, enfim. E acontece que mesmo que a pessoa tenha uma boa dicção, saiba falar muito bem, tenha um excelente português, isso não é o total da oratória. Não. Né? Então vai muito mais profundo do que isso, saber comunicar de uma forma assertiva. Exato. Quando você fala comunicação e liderança, são co-irmãs. Igual prosperidade e felicidade, marido e mulher. Então elas andam juntas. Então tem que saber organizar bem isso aí para poder entregar o melhor. Não, e isso, gente, é uma coisa assim, que aí agora vamos até pro meu lado. Eu sou formada em jornalismo, hoje eu atuo aqui na minha, né, como host aqui no podcast, mestre de cerimônia na minha academy. E, gente, é um desafio diário você saber que você está conseguindo passar a mensagem que você deseja. É muito difícil. É, Nós fizemos o curso aqui, né, no, foi. no sábado, e assim, eu fiquei, meu Deus, eu formei o quê? Tem 7 anos, mas Aham. é uma comunicação totalmente diferente, e é uma comunicação que hoje exige da gente muito mais, eu não sei nem a palavra, mas assim, exige muito da gente internamente, sabe? A comunicação, palavra e bom português não é a comunicação. Não é, Isso é não é. 7%. O resto que é a comunicação. Expressividade, corpo, mão, gesto, físico, fala, postura de voz. Isso que é Exato. comunicação. Mais nada é. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso de oratória, que ó, o Marcelo vai deixar mais informações depois, façam. É muito bom e vai com certeza te ajudar. Ele fez o de um dia, né? E geralmente são Meu 3. curso normalmente é uma noite mais 2 dias, né? É. Sexta-noite, sábado, domingo. Ou 4 noites. Vale muito a pena, porque ele te tira da zona de conforto, sabe? Te tira daquela bolha que você vive. E fura ela, aí você explode, assim, ó. Bora. Qual foi o momento que você entendeu que a oratória era mais do que falar bonito? Você acabou de falar sobre isso, né? Que o português só ter isso não é nada. Mas eu tive que entender isso na prática, lá em 1994, quando eu fui promovido a líder para liderar. Eu só digo que virei líder quando me colocaram com 24 anos para liderar 170 pessoas, né? Que não chamava isso na época, era chefiar, né? Eu já tinha sido tesoureiro do banco, então já tinha os caixas que eram meus subordinados, digamos assim, na época, né? Teve essa palavra? Mas mas antigamente era isso. Mas na verdade eu era um executor, né? Como por muito tempo eu fui. E eu fui entender isso quando eu vi aquele mundaréu de gente, dependendo de mim, e eu com pouca experiência, como é que eu vou falar com essa turma? Né? E eu vi que eu não sabia falar nada. Nada. E aí que eu comecei a me dar conta, são muitos anos de estudo, mais de 30 anos que eu tenho estudado sobre comunicação e sobre gente, para poder trabalhar a comunicação. E você acha que você foi cara de pau, assim, ó? Eu vou fazer isso aí, pronto, e aí eu vou aprender na prática? Cara de pau foi aos 15 anos, né? Quando eu fui convidado para fazer uma animação de festa e nunca ter feito nada. Isso Gente, foi tem umas coisas que acontecem na vida da gente que passa o tempo, você fica assim, como que eu fiz isso? Por que... Não, eu fiz muita coisa legal. Ó, o primeiro show... Não tô falando que foi ruim, Não, você não. tá Eu falando falo assim, como que eu que eu fiz isso, né? fiz isso? Como que tava a minha cabeça no dia pra poder falar, não, eu vou lá, vou fazer. Eu também já tive muito isso. Não é? Nossa, já fiz coisa demais que eu fiquei assim depois. Por quê, gente? Um detalhe, né? Sem droga nem álcool. Não, exatamente. Tem que ser assim, porque senão Isso. você faz bobagem lá na frente. Exatamente. Faz muita bobagem. Não acha que sem álcool, sem aquela droga. história... Não, antigamente, quando o pessoal... Você vai tirar carteiras, que as pessoas ficam nervosas, né? Toma uma dose de conhaque antes, a gente vai tirar a carteira mesmo. Que história é essa? E tinha gente que fazia isso, acredita? Faz. Eu acho que até hoje faz. Enfim. Pois é loucura. Eu acho loucura, Não façam né? isso, gente, Não por faço, favor. não recomendo. Não é De jeito recomendável. Bom, todo mundo pode desenvolver uma boa oratória ou isso é coisa de gente extrovertida? Não. Aliás, tem que ter um cuidado com essa história de extrovertido. O extrovertido, normalmente, ele gosta muito de humor. Se ele não souber usar o humor na apresentação, ele vai ser um cara nojento e chato. Então, ele vai ser muito mais desagradável na pessoa que for lá e não fala nada.
Mas todo mundo pode se desenvolver. Eu falo que a gente, naturalmente, a gente já nasce falando. Ixi, peraí, gente. E as técnicas a gente consegue transmitir para trazer mais tranquilidade, até um momento que quanto mais treina, ela fica mais natural. Agora, precisa, e aí foi uma técnica que eu desenvolvi também, entendendo, identificar qual que é o seu tipo de orador. Às vezes é um orador que fala mais tranquilo. Por exemplo, tem mulheres que são mais estilo professora, estilo mãe, Verdade. acolhedora. Tem Aham. mulheres que são mais extrovertidas e falam mais. O que eu digo é assim, ó, nem muito nem pouco. Tem que ter um caminho do meio, mas sem perder a sua essência, percebe? Sem perder a essência. Você tem comunicadores como o Silvio Santos, por exemplo, um dos maiores comunicadores, né? Sim. Que ele é super extrovertido. Mas você tem pessoas que estão brilhando aí. O Luciano Huck não tem nada extrovertido. Mas é um cara que fala muito bem, que sabe conduzir, as pessoas gostam dele, é um cara que tem carisma. Tem pessoas que não gostam, mas eu estou falando porque eu gosto. Aham. E eu olho o cerne da comunicação dele, como que ele entrega, né? Sim. E aí que está o negócio. Então ele entrega muito bem, todos os dois fazem a parte deles. Essa é a diferença. Só que tem que ter limite. E eu acho que assim, então, levando para o mercado de eventos e até para a liderança de quem está ali à frente de um evento, é identificar qual que é o tipo de comunicação que é útil para ela. Seria isso? Ó, no mercado de eventos, o líder primeiro tem que identificar qual que é o estilo de cada um. Para colocar no lugar certo, essa é a primeira coisa. Bom, essa pessoa pode ser recepcionista, essa não pode. Essa pode ser Exato. babá ter de esse criança, olhar porque ela é mais- mais caladinha, gosta de criança. Tem gente que não gosta de falar, mas adora criança. A recepcionista adora falar, adora receber. Agora, tem uma particularidade muito séria em eventos, e isso tem que ter muito cuidado. O que que é? Quando você está dando uma palestra, você é o show, certo? Uhum. Você está aqui, todo mundo tem que estar preocupado com você, não com o slide, com você. Você é o show, então você tem que entregar o melhor da sua comunicação. Agora, quando eu estou no mercado de eventos, eu também tenho que ser o show, mas um show invisível, percebe? Por quê? Você não é artista ali. Você é um servidor puro de uma festa. Você está ali só para servir, mais nada nesse mundo. Se o cara devia vender, entendeu? Eu sou aqui, estou aqui para servir, não sou show nenhum. Mas eu preciso saber me comunicar na hora certa, quando for buscado essa comunicação, quando me for procurado, quando for demandado. Não é, ele não vai demandar uma comunicação dele para lá, é sempre de lá para cá. Eu sei que você já treinou vários fornecedores, desde DJ, recepcionistas, cerimonialistas, e o que é comum ver nesses perfis e o que pode ser ajustado? Primeiro, falta de treinamento. Muito. Marcelo, mas a gente não tem tempo. Concordo. Às vezes você está com uma pessoa que você nunca viu, teve que cobrir de última hora. Então, primeiro, isso é falta de treinamento, que é algo que você precisa estar preparado para quê? Um treinamento mínimo, do mínimo, do mínimo, de o que fazer, como não fazer, o que não fazer, principalmente. Fazer um testezinho de 15 minutos, 5 minutos, você vai saber se aquela pessoa serve ou não para estar ali contigo. Verdade. E uma das técnicas que eu passo, ao longo do caminho eu vou te dando algumas técnicas aqui, tá? Tem uma coisa que é importante. O que falar, onde falar e para quem falar. Já anota aí, hein? Então, é importante você saber isso para que você comunique de uma forma correta. Então, aí que está o grande problema. Eles colocam a pessoa lá, não explicam nada direito, não fazem uma comunicação assertiva com ele, e a Verdade. pessoa sempre não sabe o que fazer. Às vezes, alguns se viram, alguns têm experiência, só que, gente, entenda, você ter experiência no mercado de eventos, por exemplo, de palestras, é uma coisa. Você ser recepcionista é uma coisa. Eu pego um recepcionista, nunca foi colocar de garçom, não dá. A Exato. não ser que você ache que senão vai derrubar a bandeja, enfim. Então tem que realmente ter um mínimo de preparação, nem que seja o básico que você consegue fazer. Então criar um processo. Tem processo de treinamento? Tem alguma pessoa que vai estar ali para preparar aquela pessoa? Comunicação ela é muito óbvia, mas precisa ser dita. Perguntou o que ela entendeu? Não é só isso. Pergunta, mande ela repetir. Isso é muito importante. O que você entendeu? Não, repita para mim. Porque às vezes não é tudo que você falou. Então você precisa repetir. Fazendo esse básico, você já dá uma melhorada boa. E isso faz muita diferença, porque conversando com algumas pessoas aqui, elas me trouxeram algumas situações que já aconteceram. Eventos. A pessoa está num evento, num casamento normal, e aí ela perguntou de onde que era aquele buffet. A pessoa não sabia. A pessoa era do buffet. E ela não sabia o nome do buffet que ela estava trabalhando. Então, assim, é o básico mesmo, gente. É o óbvio que precisa ser dito para poder, de fato, ter uma equipe, assim, bem treinada. Não é assim, você não vai
não precisa, assim, óbvio, né, que se acontece alguma eventualidade aí, a pessoa não pôde vir, e aí teve que contratar alguém de última hora, passa um briefing, né, rápido, pelo menos ali com a pessoa, 15 minutos ali, né, de uma conversa bem estruturada, comunicação clara, objetiva, já vai dar algum contexto, a pessoa não vai cair igual paraquedas ali no Sim, evento, né? sim, exata. E uma coisa que tem que estar atento, hoje, a geração de hoje, essa geração Z, ela não é uma geração de muita comunicação verbal. Verbal, Ela é mais tecnológica. é Então a gente precisa treinar essa pessoa, precisa trazer ela para o time, certo? Então verdade. precisa fazer um teste, precisa fazer um testezinho com ela antes. Verdade. E você falou sobre a parte que você tem de vendas, né, Uhum, específica. Então vamos falar só um pouquinho sobre ela agora. tá. Como a oratória pode ajudar de forma bem prática mesmo um fornecedor a vender mais? Então, vendas é pura comunicação. Se você não sabe comunicar, você não vai conseguir entregar o que precisa ser entregue. E aí, lembra que eu falei no início sobre escutatória? Aham. Então a pessoa precisa saber planejar as perguntas certas para fazer para o seu cliente, para poder ver qual que é a necessidade dele e conseguir atender a necessidade dele. Vou te dar um exemplo prático, para ficar mais prático. Eu vendi um curso chamado Leader Coach. Quando eu fazia esse curso, hoje eu não faço mais, eu faço só para empresas fechado, não faço mais curso aberto. Antes de falar o que tinha no curso, quais são as pessoas, esse é meu tema, hoje todo mundo por WhatsApp, não vale nada, a pessoa ali não tá, às vezes não entende. Perguntava o que você está buscando nesse curso. Quem te indicou? O que você quer? Ah, eu estou buscando que eu preciso desenvolver minha liderança. Ok, liderança é ampla. Ah, eu tenho. Ah, eu quero desenvolver minha comunicação. Tenho, assertiva, feedback, tem vários. Ah, eu quero desenvolver a minha autoliderança, minha inteligência emocional. Tenho também, a gente tem que falar de autoliderança. Eu tenho tudo no curso. Quero desenvolver habilidades. Tem, qual habilidade você quer desenvolver? Organização, planejamento, tem tudo no curso. Só que eu preciso escutar o que ela precisa para poder demonstrar. Então, quando você consegue ouvir, você consegue comunicar, e você traz uma comunicação muito assertiva, o seu curso tem tudo que ela precisa. Sempre vai ter à medida que você entende do que ela busca. Agora, se não tiver, seja real. Ó, realmente não é isso que você está buscando, é um outro curso. Aí você oferece outro para ela. Legal. É entender mesmo a demanda, né, que a Claro, pessoa as pessoas está. hoje que. E às vezes é uma dificuldade também muito grande da pessoa saber o que ela precisa. Uhum. Porque é isso que você falou, não, isso aqui não está fazendo sentido, isso aqui você vai encontrar em outro curso. É saber também a dor que a pessoa tem. E aí ela saber falar e falar, olha, aqui, para esse setor eu preciso desse tipo de curso, para esse outro setor, porque tá fugindo aqui do negócio. Quando a gente fala em vendas é muito profundo, a É, comunicação é muito maior, porque a gente hoje temos 3 tipos principais de cliente. Tirando o tecnológico, que compra só pelo WhatsApp. Visual, auditivo e sinestésico. Eu tenho que identificar esse cara para ver o que ele gosta. Como que eu vou comunicar com ele? Se ele é sinestésico, eu tenho que levar ele no salão, tem que dar salgado para ele comer, ele tem que experimentar. Se é auditivo, eu tenho que saber falar como é que é o salão, a metragem, tudo, o que é que tem no meu salgado. Se ele é visual, ele tem que ver, tem que estar bonito, salgado feio, ele não compra. Então, cada um tem um estilo de compra. Então, você tem que verdade. buscar identificar isso. Por isso que o vendedor não é uma coisa que tem um script. Você tem que. São muitas, e quanto mais treina, mais vende. Essa é a minha dica. E você acredita que quem comunica bem lidera melhor? Muito. É. E com isso, e como isso, na verdade, se aplica ao setor de eventos, que lida com tantas equipes e fornecedores? Olha só, eu falo que liderança não é só um treinamento. Primeiro que liderança tem 2 aspectos. Tem o líder nato, que ele sabe liderar intuitivamente, mas não tem técnica. Tem o líder que não é nato, não sabe liderar nem intuitivamente e também não tem técnica. Agora, todos os dois podem liderar. Porque liderança são ferramentas. E aí é treinar. Eu falo que ser um bom líder é mudar o seu estilo de vida. É um comportamento que você muda. Você desenvolve habilidades para poder ser líder. Primeira coisa. Então, é desenvolvido. E é legal isso aí, porque você mesmo já falou que Como eu mudei, gente. como você mudou e até quando a gente se conheceu também, eu não lembro se você vai lembrar dessa situação, mas quando você começou a trazer alguns projetos aqui para mim, você trouxe que eu era uma líder nata, né? Sim. Só que assim, eu não atuo como liderança, né? Na liderança de algumas coisas, mas assim, é o intuito que a gente tem de ir lá e pegar e fazer ou resolver, mas assim, não tem técnica, né? Hoje, Não. eu falo eu, É, eu falando assim, eu preciso
talvez Desenvolver as técnicas. desenvolver essas técnicas, mas é algo comum, é uma coisa muito natural. E já ouvi isso de outras empresas também que eu trabalhei, inclusive, só trazer um contexto também, Aham. eu estava conversando com uma amiga minha, e aí ela, amiga não, uma conhecida minha, na verdade, e aí ela tá assim, Joyce, você é líder? Ela até falou, trouxe que a gente estava conversando sobre algo religioso. Aí ela, você é líder de célula? Alguma coisa assim? Eu falei, não, nem na igreja eu tô indo. Nem na igreja eu vou. Aí ela, Joyce, eu jurava que eu já ia falar assim, quero ir na sua célula, porque deve ser muito boa, porque você fala muito bem, você comunica muito bem, e aí você tem essa desenvoltura e tal. Falei, não, minha filha, não, 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 não me assusta, não. Então, assim, São qualidades. eu fico pensando muito nisso e Uhum. como a gente encontra essas técnicas também, porque é difícil. No dia a dia da gente, saber que a gente precisa dessas técnicas. E quais são as técnicas? Sim, O tem que você várias. acha? Traz Várias umas técnicas. para nós aí. Então, olha só. Eu falo que o líder, ele precisa desenvolver algumas coisas que são importantes. Existem duas coisas, né? Existe o desenvolvimento interno e o desenvolvimento externo. O que é desenvolvimento externo? Algumas técnicas você precisa ter. Por exemplo, feedback tem uma técnica de ser aplicado. Delegação, ferramenta tem uma técnica de ser feita. Passo a passo. Só que para eu aplicar um feedback, eu preciso desenvolver algo interno. E uma delas é comunicação não violenta, outra comunicação assertiva, que é interna. Então, é um conjunto de coisas. Você tem que trabalhar dentro e ter a técnica fora. E à medida que você faz isso, você muda o seu estilo e você passa a colocar isso. Eu falo que se o líder aprende feedback bem assessorado e bem feito e delegação, ele vai muito longe. E se ele desenvolve duas coisas, que é os dois P's principais do líder, paciência e persistência, Acabou. ele vai longe. Então vou Só que praticar isso é tema para outro podcast ficar 2 horas falando, né? Boa. A gente sabe, né, que nem todo palco ele é profissional e Uhum. tem algumas situações inusitadas ou desafiadoras que você viveu e que te marcou? Sim. Então, olha só. Eu estava dando um curso de oratória. E ali, apesar de eu estar como um profissional, quando a gente está dando um curso, você está mais leve, porque eu sei que entende do assunto, ainda mais quando a gente fala de oratória. Então, assim, eu nem considero que é uma profissão quase, sabe? Que para mim é como uma diversão. É mesmo? Eu falo que o seu trabalho precisa ser divertido. Eu treino líderes, treino mentores, treino várias pessoas, falo assim, ó, se o seu trabalho não é divertido, você não está no lugar certo. Fala com as pessoas. E aquilo para mim é uma diversão. Uma coisa muito inusitada, e uma das técnicas que eu ensino é, se você vai falar 1 hora, você tem que ter 5 horas mínimo de conteúdo. Tem que saber no mínimo 5. Verdade. Sem slide. E eu estava no meu último dia de curso de oratória, olha, tinha o quê? Uns 2 anos que eu dava curso, já tinha uma certa experiência, devia estar lá na turma 60, 70, por aí. Eu já dei 125 turmas de oratória, na média de 20 alunos, só em oratória que passou comigo. Fora liderança, coach, várias outras coisas, e palestra, então nem se fala. E aí, o que aconteceu? Eu estava com o meu notebook, queimou a fonte. E antigamente, esses notebooks não duravam nada. Ia ter uma apresentação final, ia usar o meu notebook para fazer a apresentação das pessoas. Eu tinha que ficar 2 horas ainda de conteúdo para começar as apresentações. Liguei pro dono da empresa, ele estava em Lagoa Santa, falei assim, vou dar um jeito de levar um outro computador aí. E eu tive que ficar 2 horas falando de todo o conteúdo do curso, que estava nos slides, sem o slide, e correu tudo bem. Entendeu? Então, isso é uma prova que a gente tem que estar preparado para as coisas. Verdade. E isso, assim, é uma coisa que o mercado de eventos, ele, às vezes, esquece. É o que mais demanda. Você viu a Esquece. história da luz? Exatamente. É. E esquece, assim, é necessário fazer essa contingência de risco, né? Ter isso muito claro é importante, porque senão, gente, Você vai colocar, por exemplo, sei lá, chopp. Aí, de repente, queimou a chopeira. E fim de ano, não acha a chopeira no última hora. Exato. Você tem que fazer o quê? Tem que se virar. Vai comprar cerveja, fazer qualquer coisa, mas tem que servir. Exatamente. Então, você tem que estar muito atento. Criatividade é um desenvolvimento que precisa ter no mercado de eventos. E falando então já em criatividade, eu acho que tem tudo a ver com esse assunto. Conta pra gente como foi a sua primeira apresentação como palhaço. Como isso moldou a sua forma de comunicar hoje? Então, eu falo que esse foi um dos desafios mais marcantes da minha vida. Porque eu fui como um brincalhão, né? Um brincalhão.
Só que o negócio era sério, eu não estava levando nada a sério. E foi de uma forma, assim, muito inusitada, porque um amigo meu chegou e falou assim, Marcelo, a gente está precisando de uma pessoa para fazer animação, não sei o quê, eu já faço animação já tem mais de não sei quantos anos, meu irmão tem uma empresa, a empresa chamava Chocolate com Limão, demais, ele faleceu no acidente, eu amava o irmão dele, fica aqui uma homenagem pro Brown, chama ele o apelido dele. E aí esse amigo meu chamou e falou, tá bom, vamos. Tinha 15 anos, ele era alguns anos mais velho, primeiro tinha uns 18, assim, 19, acho que ele é 4 anos mais velho. Aí eu falei, o que que eu faço? Não, fica tranquilo. A gente vai, você vai ver que é bem tranquilo, a gente vai conversando, eu vou falando com você, e a gente vai seguindo. Então, ok. Aí cheguei lá, e eu falo que esse é um dos primeiros medos. Nossa, o que eu vou fazer no palco, aquele trem? Me deu uma dor de barriga, mas é dor de barriga falsa. É da adrenalina. Alguns sentem dor na Sim, barriga, acham que vai ter uma diarreia, outros começam a suar a testa, outro acha que exatamente. tá tremendo, outros seca a boca. Exato. Alguns acham que está tremendo a fala, outros começam a tremer a mão. Cada um tem uma sensação. A perna trava, isso não anda. Cada um tem uma sensação de adrenalina. Isso acontece nos primeiros 5 minutos só. Depois, se você for ficando mais tranquilo, fizer algumas técnicas, você relaxa e consegue ir. E aí, beleza. Chegamos lá, me maquiou, aquele negócio todo, né? E aquele negócio, não vou maquiar no banheiro, que tava com medo, né? Porque ainda tava muito forte a dor. E era por adrenalina, depois que eu aprendi isso. Beleza. Quando consegui entrar, quando fomos entrando, com música, né? Que tinha, na época chamava sonoplasta as pessoas, né? Eu chamo de. Ah, eu Na acho que época, ainda chama, era sonoplasta tem. sonoplasta, né? Não existia essa palavra DJ direito ainda. Aí eu entrei e eu dei uma joelhada, joguei o aniversariante longe. O O aniversariante. aniversariante. E eu fui atrás dele, ele me puxou, não deixou buscar o aniversariante, porque ele já tinha experiência, né? Pra não dar. Fingir que eu não tivesse visto, tá? O menino nem chorou. Quando ele viu o palhaço, gente, impressionante. Eu falei, o menino vai chorar. O menino fez assim uma carinha, saiu correndo atrás da gente e foi lá pro palco. Aí foi uma experiência, né? Porque ele nem preocupou com a dor, porque a gente era uma atração ali legal. Sim. Aí começamos, fizemos uma festa, enfim, deu tudo certo. Mas eu digo por que é um marco, né? Se eu levasse aquilo com uma crença forte ou um medo, eu jamais seria um instrutor, jamais daria palestra, jamais viveria o meu sonho, que é estar ensinando as pessoas, jamais aconteceria isso. Então não deixei isso me vencer. Por isso que eu acho que foi assim, um desafio tanto, mas foi uma apresentação, foi muito engraçado, né? Enfim, e à medida do tempo a gente foi desenvolvendo. Ó, em 88 ou 89, teve o primeiro filme do Batman. A gente lançou um show para apresentar nas grandes festas. Lá em Arcos, na prefeitura, tinha 5 mil pessoas, festa do cavalo. Fizemos isso no palco e eu era o Coringa. Então eu lancei um dos primeiros Coringas, era o Jack Nixon na época, o primeiro Coringa que existia na época. Então foi muito legal, fizemos muita coisa legal, até um dia que fomos fazer, em vez de palco, numa festa, que eu quase morri de ter apanhado os meninos, porque era um vilão, mas lá no palco não acontecia nada. Na festa, a experiência foi boa, porque eu nunca mais falei, não vou fazer Coringa até. Isso aqui não dá. É porque entrava o Batman e o Robin falou que eu tinha ficado amigo deles, aí valia. Senão eu apanhei demais. Então eu já tive muita coisa no estado nesse trem de palhaço aí. Ai, e trazendo isso então agora para grandes eventos que a pessoa precisa falar ali na frente, pegar ali no microfone, falar. E às vezes isso dá. Isso aqui, ó, isso aqui dá muito medo, às vezes, nas pessoas É, que é precisam verdade. se comunicar com outras pessoas, né? De propagar a voz aqui. Qual dica que você dá para quem tem trava na hora que vai falar no microfone? Bom, primeira, eu já até falei, antes de você preocupar o que você vai falar lá, se prepara o quê, onde, você se prepare também. O que eu vou Importante. falar, onde, pronto. Segundo, lembra da adrenalina dos 5 minutos. Então, antes de você entrar no palco, sugiro que você veja onde você vai entrar, onde que vai ser, veja para as pessoas, dá uma olhada. E quando entrar, entra devagar, não entra correndo igual um louco. Respira, olha nas pessoas, alguns segundos sem falar, em silêncio, e o início da sua fala começa a falar mais pausadamente. Quanto mais pausado você fala, menos nervosismo você vai ter. Aquela adrenalina vai disseminando, vai saindo, e daqui a pouco você já está bem. Você viu no nosso curso, né? No início as pessoas falavam que de repente estava toda solta, mas é isso. Então, assim, naturalmente a gente tem que ir fazendo essa primeira fala mais devagar. E é uma coisa muito comum, porque eu também tenho esse hábito. Aí eu fico tensa, na hora que eu começo, aí eu fico. E começo a falar É disparadamente. porque a gente fala Aí rápido, depois, né? calma, É, calma, volta pro eixo. é igual a Maricá, tem que falar E isso devagar. acontece muito, eu acho que é uma coisa muito comum, Uhum. e eu acho que é até bom, tá, gente? Eu não tô falando que isso aí é uma coisa ruim, não. Eu acho que é bom porque mostra que a gente tá se desafiando. É um desafio pra É isso gente, aí. fazer isso, estar ali na frente, trazer essa comunicação. Eu acho que
essa borboletinha ali no estômago, ali, esse embrulho no estômago, às vezes é bom pra gente falar assim, vou dar o meu Você melhor. falou uma coisa que, olha, isso nunca vai sumir, sabia? Eu vou dar uma palestra, por exemplo, sei lá, 1.000 pessoas, 20 pessoas, não importa. Antes de entrar, vem a dorzinha na barriga. Véi. Vem, mesmo eu com tantos anos de experiência. Eu falei, gente, isso vai acabar nunca na minha vida. E aí eu escutei de uma mulher que é uma sumidade como atriz, né? Que chama Fernanda Montenegro. Ah, maravilhosa. Ela tem uma peça de teatro, sei quantos anos, né? Um dia ela estava dando uma entrevista, adoro aquela mulher. Ela falou assim, ó, sabe esse friozinho na barriga? Eu sei lá quantos anos que eu tô com essa peça. A peça que ela apresenta, acho que ela no Rio tem mais de 30 anos, ela falou assim, nunca saiu. E eu sei por quê. É porque eu sempre preciso estar preparada. Quando isso aqui sair da sua barriga, você vai relaxar e você vai fazer bobagem na frente. Isso aqui é para te conter. Exatamente. É legal isso, né? Exatamente E eu, isso. olha, eu escutei isso, deve ter uns 5 anos. Poxa, quanto tempo que eu Tá falei? Eu vendo? falei assim, nossa, então deixa minha dor quieta aqui, que ela não vai sair mesmo. Não, às vezes é bom ela tá ali, porque ela fala assim, olha, você tem que ter responsabilidade naquilo que você Ela tá é o meio do seu falando, controle para não falar calma. bobagem, não achar que você tá É, demais, né? exatamente. Muito bom. Agora vamos falar sobre liderança Uhum, e presença, né, uhum. dentro dos eventos. Você trabalha com muitos líderes e empresários. Quais os principais comportamentos que eles precisam desenvolver além da oratória para poder fazer uma gestão de um evento bem feita? Primeiro, planejamento. Quanto mais tempo você tem fazendo uma função, mais bagunçado você fica se você não se organizar. Então, a Verdade. primeira coisa, tem que ter um planejamento. Tem Já que ter, começa com a minha eventos, hein, gente? tem que ter processos. Ah, mas é um saco, eu já sei tudo que tem que fazer. Tá, você sabe, mas a pessoa que chegou hoje não sabe. Isso é um dos principais Não gargalos é? hoje, não é? É processo. A pessoa tem que construir esse processo. Como que é o processo de atendimento do recepcionista? Como é o processo do segurança? Como é o processo do garçom? Gente, mas garçom é só por nome. Não é. Não é. E tem que ser Tem um detalhado. É padrão. o mínimo aqui, ó, tá vendo? Tua garrafa, você vai abrir assim, você vai colocar aqui, colocar na bandeja desse jeito, vai pegar com a mão esquerda, vai pegar com a mão direita. Se for destro assim, se for canhoto é assim. Tem que ser no mínimo detalhe. Entendeu? Porque quando a pessoa tem os processos bem definidos e ela tem a paciência e a persistência para ensinar, né? E bem planejado, ela vai longe. Só que eu não conheço ninguém de eventos que ainda tem um planejamento e os processos muito bem desenhados, desenhado, escrito, testado, retestado. As pessoas têm medo de planejar e Querem fazer só sair processo. fazendo, E né? não, elas têm medo de fazer e falam assim, ah, isso der errado. Não, mas o processo é para errar mesmo e sempre está aperfeiçoando. E para ser bem feito, ele precisa ser aperfeiçoado. Tudo muda. Exato. Tudo muda. Tecnologias novas vêm. Tem que quebrar esse paradigma, gente. Não, e você que é do mercado de eventos, se você não tiver esse planejamento, essa gestão, é uma coisa que eu ouvi de uma cliente nossa. Você tá com a roda quadrada. Não faz sentido. O Exatamente. sistema hoje, e aí trazendo só para esse contexto que eu acho que é importante, o sistema hoje da Mi Eventos, ele é possível te ajudar nesse planejamento, porque ali dentro você vai conseguir colocar o modelo de checklist, enfim, tem inúmeras, né, formas ali dentro do sistema de você colocar ferramentas. Na verdade, não é ferramentas. Você vai conseguir colocar. Vou chamar de checklist? Não, peraí, que agora eu já confundi tudo aqui, tá? Não. E trazendo um pouquinho do contexto do que você falou, Marcelo, que eu acho que é importante, falar sobre a Mi Eventos. Como a Mi Eventos ela vai conseguir te auxiliar nesse planejamento, nesse início. Porque dentro do sistema você consegue colocar checklists de como fazer um certo tipo de serviço. Isso que o Marcelo acabou de falar, que é Exatamente. sobre como treinar uma recepcionista, o que ela precisa fazer. Tudo isso você consegue colocar dentro do sistema e quando você tiver novas pessoas, é só ela entrar, acessar qual que é a função dela e aí ela vai ter todo o checklist do que você faz, de como você quer para a sua empresa. Porque o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro. Então, quando você coloca isso dentro ali do sistema e tem isso bem planejado, bem executado, gente, ó, uma mão na roda. Olha, tem gente que nem usa software, né? Sim, Só usa aquelas muita planilhas de gente. Excel de 1914, enfim. O que eu vejo assim, ó, o sistema da MIA hoje, ele entrega tudo que você precisa e aquilo que você ainda não precisa, um dia pode precisar.
Exatamente. Então, por isso que eu vejo assim, e o Thiago é uma pessoa muito antenada. Conheço o Muito. Thiago há um tempo. E ele veio dessa área, né? Ele veio dessa área. Exato. Então ele é um cara muito antenado. Tudo que tem de novo, que é necessário, ele cria e deixa lá dentro. Sim, e isso é verdade, que a gente, para acompanhar ele, é difícil. A flexibilidade da minha é muito, muito legal. É, Ela entende a demanda do mercado inteiro. muito. Fala, isso precisa, eu vou colocar lá dentro. Não, e assim, a gente tem até alguns clientes que falam, gente, não uso nem 10% de todo o sistema. E a gente entende, mas é porque hoje a gente também tem empresas, né? É. Pequenas, médias e grandes. E aí Por isso tem 3 pacotes. Exatamente, exatamente. E dentro de tudo isso, tem as principais funções que hoje uma pequena empresa, de fato, não vai precisar do que uma grande empresa. Para dentro do setor de eventos, é muito difícil quando a gente exige essa comunicação diferente, essa comunicação mais clara, né? Nem diferente, uma comunicação mais clara, uma comunicação mais objetiva. Como que os líderes hoje identificam que essa comunicação ela é o diferencial dentro do mercado ali como um todo para se destacar? Então, a comunicação, eu falo que, assim como tudo, é técnica, né? Eu falo que tudo hoje é venda. Então, quando você está comunicando bem com uma pessoa, você está vendendo a sua imagem, está vendendo a sua empresa e está vendendo o seu diferencial. Uhum. Hoje, tudo é igual, tudo se copia. E às vezes você não tem nada de diferente em relação a outra empresa. Às vezes o diferencial tem que ser você. Então, quando tem que ser você, você tem que aprender a comunicar, ter bons vocativos, sempre falar o nome da pessoa, sempre ter uma boa postura. Boa postura não é postura de soldado, mas uma boa postura de comportamento, postura de respeito. Não ficar com o negócio celular na mão, olhar no olho da pessoa, dar Nossa, atenção, isso aí. percebe? Porque imagina só, eu sei que vocês às vezes estão com radinho, um monte de coisa, tem que comunicar, mas o dono da festa está conversando com você, parou. Você ganha tempo quando você atende ele, você não perde tempo. Porque o tempo que você está ali escutando, você vai resolver com rapidez. Se você não escuta, você tem que estar voltando, perguntando. Então, esse diferencial, a pessoa se sente. A diferencial é você mostrar para aquela pessoa que ela está se sentindo amada. Um evento, gente, tem coisas que são, às vezes, a última vez que vai acontecer na vida daquela pessoa. Verdade. Então, você tem que entregar o seu trabalho com amor para ela, tem que se sentir amada. Essa é a verdade. E se hoje, né, para alguém que deseja começar a treinar a sua comunicação, o que você indicaria como primeiro passo? Bom, o curso de oratória, ele é importante, mas não adianta nada se você não continuar fazendo. Não continuar fazendo. Para quem tem uma dificuldade mais profunda, busca um comunicador, um especialista em comunicação, vendendo meu peixe aqui, para fazer isso individual. Porque existe isso. Existe a mentoria individual, onde você identifica medos, por que a pessoa não se comunica, onde vem o medo dela. Às vezes vem de uma autoridade, o medo é só de autoridade, você cuida disso. A crença às vezes vem do maltrato de uma professora lá no fundo, ou de um momento de bullying. Precisa identificar isso, e um profissional de comunicação vai saber, inclusive, se necessário, levar isso se for para uma terapia, ou para um trabalho de PNL de ancoragem, para você mudar um pouco isso. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nada para fazer isso. Ok, então, eu falo que na vida a gente só consegue fazer as coisas com ritmo e treinamento. Então, se atire e fale. Mesmo que você erre um pouco, mas treine. Chega em casa, pede para os familiares, treina, pergunta para eles como é que tá, pede feedback, pede o seu líder, olha que estou falando bem, tá legal, não sei o quê. Aí eu acho que você vai começar a se desenvolver de um jeito ou do outro. Porque falar, gente, é treino. E isso que você falou sobre o feedback, pelo menos para mim funciona muito legal. Eu sempre gostei muito quando as outras pessoas chegam para mim e falam assim: olha, Joyce, eu acho que isso aqui não foi tão legal. Como que a gente pode melhorar? Joyce, isso aqui eu acho que já foi muito bom, continua, ou melhora, ou aperfeiçoa, e etc. Tem que entender, eu acho que é muito do papel do líder entender como direcionar também a sua equipe, direcionar o evento para poder, de fato, ele funcionar da forma correta. Sim. Porque, assim, gente, se o líder, prestem atenção, por favor. Se você que é líder aí no seu evento, preste atenção nos colaboradores. Eles são, assim, a peça fundamental para que o evento funcione, né? Sim. Porque se eles não tiverem essa comunicação clara e objetiva,
o negócio vai desandar a qualquer momento. Sim. Porque se acontecer uma eventualidade ali e acabar a luz, ou sei lá, a cerveja acabar, o suco acabar, meu irmão, o pau vai quebrar. É. Então tem que ter essa comunicação clara e objetiva para de fato vocês conseguirem gerir cada vez melhor os seus eventos. Teve uma eventualidade. O que acontece hoje? Que eu mais vejo. O líder do evento sai igual um louco querendo resolver tudo. Põe debaixo do braço. Abraçar Primeira o mundo. coisa, para tudo. Se é rádio, para tudo, chama todo mundo. Gente, ó, aconteceu isso, isso, isso. Vocês vão agir dessa forma. Se vocês perguntarem, fale isso, isso, isso. Não digam isso, isso. Então, sabe? Tem que ter essa pegada. Como é que você vai comunicar o que está acontecendo? Porque senão cada um fala de um jeito. Ah, mas fulano falou que ia voltar. Ah, fulano falou que não volta. Aí fica aquela loucura. Aí todo mundo fica louco. Exato. E nesse momento não é hora de desesperar, não é Sim. hora de achar culpados, porque eu acho que isso também é um ponto muito importante de ser falado, que o óbvio precisa ser dito, né? Mas não é hora de achar culpado, é hora de resolver o problema e não deixar chegar no cliente. Exatamente. E isso é o principal, porque na hora que chega lá no cliente, aí É. já vira um outro problema. É verdade, é verdade. Marcelo, então, para a gente encerrar nosso bate-papo, que tem sido muito legal, para quem trabalha ali com eventos e vive nos bastidores, mas quer, né, se posicionar com mais autoridade e segurança, qual é o primeiro passo prático que pode dar essa semana, agora, na hora que está aqui, ó, ouvindo o nosso podcast, o que ele pode começar a fazer, além de fazer o curso de oratória? Ou se ele quer investir, procure um profissional. Estou à disposição, até para fazer um diagnóstico, se é isso mesmo que vai resolver a vida dele. Isso aí. Né? Porque eu falo que assim, eu só sou contratado por quem eu também escolho. Porque às vezes a pessoa não precisa de mim. E eu não estou aqui para enganar ninguém. Já passei da idade de fazer bobagem. E o segundo passo, mas eu não quero procurar ninguém. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, fala pelo espelho. Se você está sozinho, grava você falando. Vá ler sobre isso. Na internet tem muita coisa, mas só que ali é teoria. E talvez você não vai conseguir aplicar. Mas vai ler sobre técnicas, vai ler sobre o mercado, como que eu me comunico, como me comunica com o ser humano. Porque é um negócio muito sério. Para você ter uma ideia, eu tenho um trabalho com políticos que eu ensino o cara a cumprimentar homem, cumprimentar mulher, cumprimentar criança, cumprimentar velhinho. É mesmo? Que tipo de palavra eu falo com um, que tipo de palavra eu falo com o outro. Como eu vou fazer o comício? Como que é isso? Porque é diferente. Você cumprimentar uma mulher é diferente de cumprimentar um homem. Até o olhar é diferente. Então, é bem profundo esse negócio da comunicação. Mas para começar hoje, já de início, treina no espelho, vai treinando, vai sentindo, filma. Filma e fala, o que eu posso melhorar? Faz um auto-feedback para começar. Exato. Que aí você vai ter um diagnóstico seu, que aí você já vai poder levar para uma pessoa para poder te ajudar já de início. E assim, lembrando, gente, que isso aqui, esse podcast, ele é exatamente para poder te ajudar como líder também. Sim. Então, hoje, você que lida aí com os eventos, você precisa entender qual que é a sua dor hoje, como, né, ali como profissional, para poder conseguir ajudar quem está ali na outra ponta. Sim. Tá? Então, entende primeiro onde que está o seu calcanhar de Aquiles aí, qual que é o seu problema, e aí depois você passa para a sua equipe, para poder de fato funcionar. Exatamente. Né? Então, Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço, Joyce. Encerramos o nosso podcast, mas foi muito legal essa conversa que nós tivemos. Eu tenho certeza que a gente tem vários outros assuntos aí que a gente pode trazer para outros podcasts, mas se a galera quiser conhecer mais do seu trabalho, onde eles te acham? Então, meu telefone, pode me chamar no WhatsApp. Vamos deixar aqui na descrição, tá bom? Vai deixar na descrição. Eu não atendo 24 horas por dia, porque de vez em quando eu tenho que dormir. E tem que ter uma vida, né? Hora, por exemplo, agora eu não posso responder. Não vou responder sim, mas tem toda a minha atenção, eu faço o diagnóstico de tudo, eu vou entender se é comigo, se não posso indicar. Pra você ter uma ideia, o curso de oratória eu dava com uma pessoa, a gente fez junto, inclusive aprendi demais com ele, principalmente essa parte da transmissão. Esse curso nosso foi colocado na FGV. E ele aplica ele lá hoje. Eu não aplico mais esse curso. Eu deixei para ele, porque na verdade eu fui dar aula para a liderança e ele ficou com o curso. Então, é muita coisa que a gente tem interessante aí, tem muita experiência. Eu posso fazer um diagnóstico, não vou cobrar nada disso para entender.
ok? Ótimo. E quem também tiver interesse, ele também já esteve aqui na minha Academy. Sim. Então tem a palestra dele no YouTube, Marcelo John Suri. Coloca aí que vocês vão conseguir saber um pouco mais de como é esse treinamento, né? Foi de liderança, Foi né, de que eu fiz. liderança, então, assim, com certeza pode te ajudar em algum aspecto. E aí, se ficou com mais dúvidas, chama ele, a gente vai deixar aqui na descrição. E com certeza vai ser um diferencial no seu negócio. Então, Marcelo, muito obrigada mais uma vez. As portas estão abertas da Minha Eventos, tá bom? Todos os projetos que a gente tem aqui, a gente quer te ver, viu? Eu que agradeço, viu? Eu tenho uma gratidão imensa. Eu falar que tá aqui para mim é uma honra. É uma empresa que realmente eu tenho prazer de trabalhar com vocês aqui. Muito obrigado, viu, Joyce, pelo convite. Estou à Ai, disposição. que bom, ele é fofinho demais. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.